Pessoal, eu acho que por volta de 2008, 2009, eu estava meio procurando uma viagem, procurando fazer uma viagem e tal, e eu comecei a pesquisar na internet e eu conheci um site muito bacana que se chama o Clube do Cicloturismo do Brasil. É um site muito legal onde eu descobri que várias pessoas faziam viagens de bicicleta. Assim, cada um fazia a sua viagem, né? E colocava os relatos lá nesse site, postava, né? Falava, ó, fui para tal lugar, viajei tantos dias, não sei o quê, e postava lá as suas coisas. E eu comecei a ver isso e eu achei muito legal, muito bacana. E isso começou a me acender uma vontade de fazer uma viagem de bicicleta, tá? Então, nesse site você pode baixar o manual do cicloturista e, e te dá várias dicas, né, de como montar a equipagem, como montar a bagagem, o alforge. Só que ao invés de pôr um alforge no cavalo, você vai pôr numa bicicleta, entendeu? E hoje em dia, com os materiais que nós temos hoje em dia, que as barracas são super levinhas e pequenas, uma barraca de duas pessoas, por exemplo, fica quase do tamanho de uma garrafa. Então essas coisas ficam assim, não é tão difícil, né? É bem fácil montar um equipamento legal numa bicicleta. E eu comecei a pesquisar e tal, e o fim de tudo foi que em 2010 eu coloquei uma bicicleta no bagageiro, peguei um ônibus para Florianópolis, eu nunca tinha ido a Florianópolis, desci em Florianópolis, tirei essa bicicleta do bagageiro, montei a bicicleta e fiquei na ilha talvez uns 3 dias, 4 dias. Visitei alguns amigos que tinha na ilha, né? Lá em Florianópolis. E depois eu retornei, fiz Florianópolis, São Paulo, né? E eu achei muito bacana sozinho, né? A 101, que é a estrada que vem para cá, ela tem uma paralela assim, praieira, né? Que vem pela beira da praia. Então foi muito tranquilo, foi muito gostoso. Nessa viagem, só que nessa viagem eu não acampei muito, eu dormia muito em pousada, hotel e tal, né? Que deixou a viagem um pouco cara. Eu pedalava de manhã até umas 5 horas da tarde. Eu começava a pedalar às 6 horas da manhã, até umas 5 da tarde, mais ou menos. Quando dava 5 horas da tarde, eu já procurava um lugar para me recolher, uma cidadezinha, uma vilinha para me recolher. De Santa Catarina para cá tem lugares muito bonitos, praias bonitas, cidadezinhas pequenas, lindas e tal, e uma segurança relativamente, assim, é relativamente seguro. E eu gostei muito, foi uma viagem muito bacana. Só que aí começou a me acender vontade de viajar mais longe, fazer viagens distantes e fazer viagens assim com mais intensidade, né? E foi aí que eu comecei a viajar, comecei a ir para o Paraguai. Eu colocava uma bicicleta no bagageiro do ônibus aqui em São Paulo, pegava o ônibus para Assunção. Lá em Assunção eu descia do ônibus, pegava a bicicleta no bagageiro, montava a bicicleta, montava os alforjes na bicicleta e saía fora. Às vezes também eu ia para Foz do Iguaçu, saía daqui, ia para Foz do Iguaçu, montava a bicicleta e começava a viajar. No começo eu não tinha muito destino certo. Eu queria só viajar dias e dias assim, entendeu? E aí eu comecei a viajar pela Argentina, porque eu já conhecia esse pedaço da Argentina e o norte da Argentina. Eu já conhecia, já tinha amigos e já sempre gostei dessa região, né? É uma região muito bonita, uma região meio desértica, já é a parte andina da Argentina. A parte mais alta dos Andes é o Aconcagua, que fica na Argentina, fronteira com o Chile. É a fronteira mais bonita que eu já vi até hoje. É o norte da Argentina do povo mais originário, assim, com traços de povos antigos e uma cultura bem antiga. Eu já conhecia e gostava muito. E eu comecei a viajar por essa região. A Argentina tem a cultura do acampamento. Lá se você não tem grana, assim, você está entediado no domingo, você pega a família e vai para o camping.
Porque na Argentina todo o país tem muito camping e todo mundo acampa muito. Só que não é como aqui no Brasil, que aqui a gente acampa quando vai para praia, para cachoeira, vai se divertir, alguma coisa assim. Não, lá o acampamento lá é no dia a dia. Quando o cara está entediado, ele pega a família, põe dentro do carro e vai para o camping. Passa o dia no camping, fazendo churrasco, escutando música. Alguns campings têm piscina e tal, daí solta a molecada lá. Então a Argentina tem uma cultura de camping muito bacana. Isso é muito fácil para a gente viajar de bicicleta por essas regiões assim, é muito fácil. Porque o camping é muito barato, tem de tudo, tem tomada para você colocar o celular, tem tudo, banheiro quente, banheiro frio, chuveiro, cano de água, tem de tudo. Tudo que você precisar tem no camping, só que você dorme numa barraca, não é como no hotel que você dorme numa cama, entendeu? E todo camping tem churrasqueiras e mais churrasqueiras e tal. Eu adoro camping lá na Argentina. Isso me facilitou muito viajar. E viajando de bicicleta, eu tive uma sensação, voltou em mim uma sensação que eu tinha quando eu era adolescente, porque quando eu era adolescente eu viajava a pé de carona daqui de São Paulo para Bahia. Eu já fui algumas vezes e voltei algumas vezes. E eu tinha uma rede de amigos também, eu ia, ficava no Rio uns dias, depois ia para o Espírito Santo, ficava mais uns tempos no Espírito Santo, depois subia para Bahia, depois voltava para o Espírito Santo, ficava mais um tempo. Às vezes, se encontrasse algum colega, alguma turma legal, voltava para a Bahia de novo, depois voltava para o Rio de Janeiro, depois voltava para São Paulo. Eu vivia a adolescência mais ou menos 16 anos, assim e tal, eu fazia essas loucuras aí. E viajar de bicicleta me trouxe esse tipo de sensação que eu tinha de liberdade de ficar muito tempo na estrada, entendeu? Ficar fora de cidades, assim, ficar na estrada mesmo isolado. Eu adoro ficar isolado. E isso aí me voltou, essa sensação, eu gostei muito. Aí eu comecei a viajar de bicicleta direto. E nessas viagens de bicicleta eu descobri que, por exemplo, eu podia pesquisar sobre a rabeca com essas viagens. Porque eu parava numa região e ficava, por exemplo, ficava 10 dias numa região. Esses 10 dias eu podia ir para tudo quanto é lugar, conhecer todo tipo de aldeia, de gente e tal. E aconteceu várias histórias assim bacanas comigo nessas viagens, né? Nessas viagens é o seguinte, eu mesmo eu faço meus fogareiros, eu faço minhas próprias facas para viajar, eu monto meus kits de sobrevivência, monto meus alforjes de bicicleta e eu acostumei muito a viajar assim e estou sentindo muita falta agora com esse negócio aí de isolamento social. Aí está fazendo uma falta. Um pouco antes de acontecer isso, eu já estava com uma viagem programada, mas não consegui, né? E é o seguinte, por exemplo, o que acontece de bacana nessas viagens, por exemplo, eu fui para uma cidade que se chama Resistência. Eu fui para o Paraguai de ônibus, peguei, tirei a bicicleta do bagageiro, montei e fui para uma cidade que se chama Resistência. Atravessei a fronteira do Paraguai com a Argentina. Resistência é uma cidade que ficou famosa porque um dia a seleção brasileira foi jogar lá numa noite e acabou a energia do estádio e o jogo foi cancelado, teve um bafafá danado, entendeu? Essa cidade ficou famosa por causa disso. E eu estando em Resistência, passeando, agora eu conheço bem, já fui lá umas 3, 4 vezes, mas a primeira vez que eu fui lá, eu cheguei na rodoviária, e na rodoviária tinha porque quando a gente chega, mesmo de bicicleta, quando eu chego no lugar, a rodoviária é o lugar mais legal para você ir, porque, primeiro, né, porque ali você pega todas as informações turísticas e tal, tem banheiro, chuveiro, esse negócio todo. Aí eu vi uma lojinha que tinha uma rabequinha de lata, mas era uma rabequinha de lata muito pequena. Eu pensei que era um brinquedo, alguma coisa assim, né, e tal. Não deve ser nada muito importante. Aí fiquei na cidade e um dia eu estava andando assim na cidade, no centro da cidade, eu precisava de uma internet. Aí eu fui informado que numa biblioteca, tinha uma biblioteca pública lá e teria uma internet de graça, mesmo que eu fosse estrangeiro. Aí eu fui nessa biblioteca e nessa biblioteca tinha um cartaz enorme de um cara tocando aquela rabequinha que eu tinha visto numa lojinha da rodoviária. Tocando ela assim, tocando uma similar, é uma rabeca bem pequena mesmo. Foi aí que eu descobri que aquele instrumentinho que parecia um brinquedo lá é uma rabeca de uma corda só, feita por uma etnia dessa região aí, né?
E aí eu fui atrás para saber, para conhecer, e sempre que eu vou em Resistência, eu vou conversar com esse pessoal aí. Isso é uma das coisas que acontece nesse tipo de viagem, né? Que você viaja com calma, fica muito tempo num lugar, assim, você vai descobrindo as coisas, né? E eu acho que eu viajei de bicicleta mesmo, eu acho que eu viajei, eu acho que umas 5 vezes ou 6. Tudo nessa região aí, do Paraguai até a Bolívia, até um pedaço da Bolívia, tá? Às vezes eu teve viagem que eu fiquei um mês, teve viagem que eu fiquei um pouco menos, mas geralmente eu fico assim, eu fico muito tempo num lugar. O Florianópolis, São Paulo, eu acho que foi 2010. Depois eu fiz uma viagem de Salta ao Mauaca. Depois eu fiz Foz do Iguaçu, fui para Foz do Iguaçu, montei a bicicleta em Foz do Iguaçu e fui para Posadas, que é Misiones na Argentina. Eu fui conhecer todas as missões jesuíticas que tinha na Argentina, nessa região. É um estado que se chama Misiones, né, uma província, e lá situa todas as missões jesuíticas antigas. E lá tem os fazedores de rabeca. Antigamente eles faziam rabeca lá, né, na época dos índios e dos jesuítas, mas isso continuou lá, então tem a cultura da rabeca lá também. Eu conheci muita coisa, muita rabeca lá, muito tocador de rabeca índio nessa região aí, né? É uma distância mais ou menos como São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Só que essa eu acho que é a estrada 11, porque as estradas lá são todas de numeração, né? Só que essa estrada é assim, é uma descida e uma subida, uma descida e uma subida, uma descida e uma subida, como se fosse daqui até o Rio de Janeiro, mais ou menos, entendeu? Dá quase um mês. Fui para Messias, depois eu fiz a mais problemática que eu fiz foi vindo da Bolívia. Eu vim com uma bicicleta no trem de Oruro para uma cidade fronteira com a Argentina. E aí eu viajei numa altitude desci do trem, viajei numa altitude de 4.000 metros e pouco. A primeira vez que eu peguei altitude muito alta e eu pedalava 10 minutos e empurrava a bicicleta outros 20 minutos, entendeu? Então, assim, eu pedalava o dia inteiro, eu saía de manhã e de tarde eu tinha feito 20 quilômetros, 18 quilômetros, porque não tinha ar, eu não tinha ar, não tinha fôlego, não conseguia pedalar 10 minutos em seguida, assim, e parava, né? Não, era muito difícil. Até um certo ponto. Até eu começar a mastigar folha de coca, que vendia em tudo quanto era botequinho por lá. E aí a folha de coca me dava energia para continuar bem, né? Aí eu fui tranquilo. Isso aí foi de Vilazon a Salta, uma das viagens mais, assim, mais sofridas que eu fiz. Mas foi maravilhoso, porque eu faço comida na beira da estrada, faço comida em campings também, né? Eu adoro fazer comida. Quando eu vou viajar de bicicleta, eu compro, por exemplo, 2 pedaços de linguiça portuguesa, aquelas calabresa, aquela linguiça defumada, grandona, compro os 2 gomos daquele e um pacote de polenta. E durante o dia eu como fruta, muita fruta, banana, maçã, mexerica, laranja, essas coisas durante o dia. E quando eu paro à noite para descansar, eu tenho um fogareirinho e eu faço essa polenta com linguiça. Conforme a cidade que eu tô, se tem alguma carne, alguma coisa assim, né, eu coloco também. E isso me fez ter também, essas viagens me fez ter uma rede de amigos que eu sempre retorno, visito alguns amigos e tal. Mas é o seguinte, a viagem de bicicleta é uma coisa muito bacana, é muito gostoso para a cabeça da gente. Para esses lugares que eu viajo, para Argentina, Bolívia, são lugares seguros. A criminalidade é quase zero. Tem criminalidade, mas é outro tipo de criminalidade. Tem gente que te bate a carteira numa rodoviária, alguma coisa assim. Agora, assalto à mão armada é muito raro, é muito difícil ter, assim. E tem cidades que nunca teve. Tem cidades que nunca teve assalto à mão armada. Tem cidades que não sabem o que é um assalto.
E o pessoal dá muita risada minha quando eu vou para lá, porque eu sou muito, tenho muita segurança, assim, quero deixar a bicicleta sempre amarrada, fecha as portas, nunca. Então eles ficam abismados, falam, pô, mas não precisa ficar com medo, que aqui ninguém rouba nada, não. Mas está aí dentro de mim, né? Eu não consigo ficar relaxado. Eu amarro a bicicleta com cadeadão para dormir, essas coisas todas, né? O pessoal é mais tranquilo lá, mas. Então, é pouca violência. Lá tudo é baratinho porque a nossa, a nossa moeda é forte lá, né? Pelo menos era até a última vez que eu fui. Então, o dinheiro, as coisas lá são meio baratas, dá para viajar bacana. Agora, aqui também dá para viajar, né? Aqui se faz muita viagem de bicicleta por aqui. O cicloturismo é uma coisa que está crescendo. Quando eu comecei, eu pouco ouvia falar, mas já existia muito. E agora está crescendo muito. Tem muita gente viajando de bicicleta, tem gente que dá a volta ao mundo de bicicleta. É uma coisa que faz muito bem para o corpo e para a cabeça, tá? Mas você tem que estar com a cabeça legal, porque você vai ficar dias sozinho. E viajar de bicicleta é gostoso para mim, é gostoso sozinho. Porque é o seguinte, pensa assim, eu sempre vejo gente viajando, eu já encontrei vários tipos de gente viajando. Eu já encontrei chileno vindo do Chile, um casal de chileno vindo do Chile, eu encontrei em Purmamarca. Lá tem uma. Assim, você pensa assim, a Argentina vai indo, a Argentina vai tá, chega até a Bolívia. Só que nesse meio tem uma subida que chama Costa de Lipã, que é uma subida de. Vai para 5.000 metros, assim, uma montanhona assim que você viaja o dia inteiro. Ali você vai para o Chile. Então eu encontrei um casal descendo essa montanha e eu estava indo de Argentina a Bolívia, esse casal estava descendo a montanha de bicicleta. Encontrei eles ali embaixo. Encontrei dois caras que vieram dos Estados Unidos de bicicleta dos Estados Unidos descendo, eles iam até o final da Argentina, até o fim do mundo, a terra do fim do mundo, onde chama o fim do mundo, né? Que é lá no final da Argentina. Eles estavam vindo dos Estados Unidos, dois caras. Encontrei dois franceses também em Misiones que estavam subindo para o Brasil, lá do final da Argentina, eles estavam subindo também, não sei para onde eles iam. Encontrei várias pessoas já viajando de bicicleta por aí, tá? Aqui no Brasil eu não encontrei não. Quando eu vim lá de Florianópolis eu não encontrei ninguém não. Mas uma época que eu fiquei em Minas fazendo oficina lá em Minas, eu fiz várias oficinas em escolas e comunidades rurais. Lá em Mariana eu encontrei um casal também viajando de bicicleta, porque lá tem a estrada real que vem, tem a estrada do ouro que vem de Diamantina até Ouro Preto. Depois ela, para falar a verdade, é tudo estrada real, tá? Que é a estrada que antigamente ia para o porto, né? Ia para o mar para levar as coisas para a Europa. Então ela vem de Diamantina para Ouro Preto, de Ouro Preto vai para Paraty, esse negócio todo. O pessoal faz muito isso de bicicleta. É um caminho bacana para fazer de bicicleta também. Tem estrutura, as paisagens são muito bacanas. Eu nunca fiz, mas eu já vi assim no YouTube, conheço gente que já fez isso. Eu já passei nessa estrada real em alguns lugares, tá? Eu não passei nela toda, não. Eu já passei em alguns lugares porque eu trabalhei por ali, fazendo oficina em várias comunidades e tal. Legal também é o Vale Europeu, que é lá no sul, em Santa Catarina. Eu acho que é em Santa Catarina. A parte assim, ao invés de ir para a esquerda, para o mar, é a parte das montanhas. Ali tem um circuito, eu acho que foi o primeiro circuito do Brasil de cicloturismo. Eles fizeram um circuito com várias cidadezinhas pequenas, aquelas cidadezinhas que parecem cidadezinhas europeias, sabe? No meio das montanhas assim. Então ali tem eu acho que foi o primeiro circuito de cicloturismo do Brasil feito ali. Você vai para lá, tem toda a estrutura para você viajar de bicicleta ali e tal, é super seguro, o pessoal está acostumado, né? Assim, as pessoas do lugar estão acostumadas com cicloturista e tal, e é muito bacana. Antigamente eu tinha bicicleta aqui em São Paulo, eu gostava de andar de bicicleta antes desse negócio aí, antes da bicicleta chamar bike. Quando começaram a chamar a bicicleta de bike, eu já perdi a minha vontade. Porque antigamente eu andava, era tudo tranquilo, assim. O povo diz que era mais violento, mas não era. Porque para andar de bicicleta você tem que ser malicioso, você não pode ser. Tem que ter malícia, tá?
tem que ter um pouco de malícia para andar. Não é qualquer um que consegue andar de bicicleta em São Paulo assim no trânsito mesmo. Você tem que ser malicioso. Então, quando eu andava antes desse negócio aí, desse movimento da bike, não sei o que e tal, antes disso aí era bacana. Você pegava qualquer rua, qualquer avenida assim e tal, ia. Depois que começou isso aí, estabeleceu-se uma briga, uma, uma disputa entre o motorista e o ciclista. Começou aí, todo motorista te via com ódio, porque o pessoal mesmo alimenta isso, né? O pessoal alimenta a briga entre o motorista e o ciclista e tal. E aí ficou muito chato andar por aqui. E também não gosto, não curto muito mais. Agora eu não gosto de andar por aqui, aqui eu ando de carro. Eu gosto de andar de bicicleta em lugares isolados, cidades afastadas, estradas. Eu gosto de estradas longas e afastadas. Mas é muito legal andar de bicicleta, tá? Muita gente me pergunta várias coisas e tal. Nossa, eu acho que assim, se você não tem tá a fim de fazer uma coisa pequenininha, uma viagem pequena, tem um pessoal que sai daqui, desce para Santos pela estrada da manutenção. Eu acho que era um negócio da Petrobras, uma estrada que eles usavam para os carros, para fazer manutenção do equipamento deles e tudo. Então é uma estrada de lado assim, da Anchieta, eu acho, não sei, que eu nunca fui lá, meus amigos só que dizem isso, que você entra ali e tal e vai, não tem carro, não tem nada, você vai até Santos por ali. Tem coisas assim, você pode pegar a bicicleta, pegar um ônibus e ir pra praia e vai curtir lá o litoral sul é maravilhoso, a Jureia, Parque da Jureia, você pega praias assim enormes, tá? Você viaja dias inteiros assim, depois você acampa e continua e vai embora. Vai até Paranaguá, vai até Paranaguá, depois você volta de ônibus, alguma coisa assim. É legal. Eu gosto de viajar sozinho, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você está na estrada, você tem que tomar decisões. Se você está em um casal, você ainda toma algumas decisões legais e tal, dá para remediar. Se você está em três, quatro, já complica um pouco. É bacana porque você se sente mais seguro, mas as decisões têm que ser divididas e você tem que conversar e tal. E às vezes um quer ir para cá, outro quer ir para lá, um quer ir hoje, outro quer ir amanhã. E aí fica mais difícil. Então, quanto menos pessoa, melhor. Porque você toma suas próprias decisões e vai onde você quer. Entendeu? Por isso que eu gosto de viajar sozinho. Mas eu já estou sentindo a maior falta de viajar de bicicleta, porque tá tudo parado. Eu sei que lá para onde eu gosto de ir, tá tudo parado também. Tá proibido andar, eu acho. Tá as estradas fechadas e tal. Nossa. E sorte que essa pandemia não me pegou no Chile, porque eu estava no Chile fazendo 4 rabecas para uma orquestra. Eu voltei para cá, depois de um pouquinho fechou tudo. Se eu tivesse lá, eu estava ferrado, porque eu ia ficar duro, porque as pessoas que me contrataram para fazer a rabeca, provavelmente se tivesse esse problemão também não iam ter muita grana para me pagar, ou se me pagasse eu ia ter que gastar lá para permanecer lá, né? Então, graças a Deus, eu cheguei aqui antes desse negócio aí. Agora eu já estou louco para ir embora logo, para fazer uma viagem de bicicleta. Então é isso aí, pessoal. Essas viagens me ajudaram bastante a conhecer os povos antigos aí dos Andes, a saber que na América do Sul tem um monte de gente que toca rabeca. Fui para o Paraguai, conheci os índios paraguaios que tocam rabeca, vi guarânia no galpão no Paraguai, o pessoal tocando harpa. Fui para a Argentina, conheci 4 etnias que tocam rabeca. Conheci a história de um padre rabequeiro que veio do Peru até o norte da Argentina a pé tocando rabeca e fundou várias cidades nesse meio tempo, tá? Eu estou escrevendo um livro sobre essas coisas aí, sobre esse padre que disseminou a rabeca no norte da Argentina. Descobri várias coisas interessantes. Descobri que no Chile tem o rabel. O rabel é o seguinte: o modelo dele, você que é rabequeiro e conhece a rabeca, você pensa assim, o cavalete da nossa rabeca é em cima do tampo, né? Tem um tipo de rabel chileno, eu não sei se é todos, eu acho que pode ser que tenha uns que não, mas tem um tipo de rabel chileno que é de uma certa região, que o cavalete é assim, ele tem um lado do cavalete é em cima do tampo,
Aí ele vai. O outro pezinho do cavalete, ao invés de ficar em cima do tampo, tem um buraquinho no tampo e esse outro pezinho vem até o fundo da rabeca, tá? Então é engraçado, um pé do cavalete fica no tampo e o outro pé do cavalete vai até o fundo da rabeca, né? Isso aí tudo eu aprendi nessas viagens malucas. Eu aprendi a fazer um forno solar numa escola, eu fui, no fim das minhas viagens, geralmente eu faço uma doação. Eu dou a bicicleta, a barraca, algum material. Tenho material como ferramentas e algum material pessoal de estimação que eu fico sempre comigo. E tenho material que eu faço doação, tipo a bicicleta eu dou, a barraca, o colchão, o colchão, né, o saco de dormir, algumas coisas assim, porque quando termina a viagem, isso para mim é um estorvo, não dá para mim trazer de fogo, então eu quero me livrar disso. E então geralmente eu dou numa escola, geralmente uma escola rural, que geralmente precisa mais, né? Eu procuro um lugar que tenha uma escola rural e faço uma doação. Numa dessas viagens eu fui fazer essa doação e tinha um objeto estranho assim. Aí eu perguntei pro cara lá que estava me ciceroneando, né, me mostrando a escola e tal. Aí eu falei, o que que é? Ele falou, é um forno solar. Ele funciona só no sol, amanhã a gente vai assar uma pizza, você quer vir aí ver e tal. E aí eu aprendi a fazer esse forno solar. O dele era de madeira, todo ajeitadinho e tal, não sei o quê. Mas eu faço com uma caixa de papelão, um papel alumínio, um pedaço de vidro e um pouquinho de jornal velho, eu asso uma bandeja de frango a passarinho, tá? No sol, no sol com a luz do sol. Não precisa ser nem o calor, só a luz, porque o negócio transforma a luz em calor. Eu aprendi a fazer isso aí. Aprendi a fazer um pão na fogueira também, que é o tal do pão do caçador. Aprendi, nossa, eu aprendi um monte de coisa. E um monte de coisa, várias coisas assim eu incorporo na minha vida. E igual o chá, né, que eu tinha abandonado o chá, depois de muitos anos eu voltei a tomar chá porque lá só se toma chá, né? E várias coisas, eu faço tortilha de manhã para comer, para substituir o pão. Aprendi a fazer caçuela. Eu aprendi muita coisa que eu incorporei na minha vida. E numa dessas viagens também, eu conheci uma família, praticamente a minha família em Umauaca, um vilarejo, uma cidade muito pequena e muito tradicional do norte da Argentina. Ela fica numa posição muito estratégica, é uma cidade muito importante. Ela, apesar de pequena, ela é muito importante. Um dia, viajando de bicicleta, eu estava nessa cidade, conheci a Andrea, minha amiga, e ela me disse, olha, meu pai faz uma festa aqui, todo ano, uma peregrinação, eles sobem uma montanha e ficam lá uma semana. Os peregrinos todos vão para essa montanha, eles ficam acampados lá em cima, eles fazem missa campal com dezenas de bandas de sicuri, que são flautas e tambores e tal, matracas, dezenas de bandas e tal, e fica todo mundo acampado lá em cima tocando e fazendo missa e tal, não sei o que. Eu falei, opa, tô nessa. Aí ela me apresentou a família dela e eu fui com essa família uma vez e aí depois eu já fui, eu acho que umas 3 vezes nessa peregrinação, é uma coisa muito bacana. A gente sobe, essa família, eles são incumbidos de limpar o terreno da montanha, assim, limpar o caminho. Quer dizer, eles são voluntários, eles sempre fizeram isso. Os homens da família sobem, vai ter a peregrinação é durante o final de semana, sexta, sábado e domingo. A família já sobe segunda, terça-feira. Só os homens da família. Sobem a montanha e lá em cima fica limpa os caminhos porque a montanha fica o ano todo parada lá e cai pedra, o vento derruba pedra, árvore e tal, então tem que limpar o caminho que os peregrinos vão passar com uma procissão com várias santas numa montanha, assim, é muito legal, uma coisa bem selvagem. E eu vou junto com eles. Eu fico essa semana antes, eu fico junto com eles. Aí é trabalhando com pá, enxada, coisa pesada mesmo, coisa para homem mesmo. Só que numa altitude de 4.000 e poucos metros, né? Eu perco o fôlego muito fácil lá. Não tenho dor de cabeça, me adapto bem à altitude. Mas o trabalho eu me canso mais lá.
Então eu já fui algumas vezes nessa peregrinação, isso foi uma coisa bacana que aconteceu comigo também, isso veio da viagem de bicicleta, né? E várias coisas, eu aprendi várias coisas com a viagem de bicicleta. Principalmente conhecer populações que tocam rabeca isoladas assim, né? E conhecer as festas deles também, né? Isso foi uma coisa muito bacana e veio da viagem de bicicleta, tá? Então a viagem de bicicleta só tem vantagens, tá bom? A gente se acostuma, não precisa ter muito, assim, você tem que ter um certo preparo físico normal, mas o problema da viagem de bicicleta é mais mental do que físico, tá? Porque andar de bicicleta, male male, todo mundo consegue andar. Você vai devagarzinho, levanta de manhã e tal, come umas frutas, toma um café e vai pedalar. Na hora do almoço você para, almoça ou come uma fruta, descansa embaixo de uma sombra de uma árvore, depois pedala de novo e de noite você vai dormir, se divertir, fazer alguma coisa. Isso não requer muita preparo físico, tá? Tem pessoas assim de idade fazendo isso, principalmente na Europa, né? Agora aqui começou também, nossa, na, no site do Cicloturismo do Brasil tem uma professora que se aposentou e deu a volta em toda Santa Catarina, no mapa de Santa Catarina. Tem um casal também de senhores, gente da minha idade assim, de professores que se aposentaram e fizeram todo o trajeto do Rio Tietê, desde Salesópolis lá do começo até o final, tudo de bicicleta. Então, assim, tem vários tipos de viagem e é muito legal viajar de bicicleta. Tô louco para viajar de novo. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.